A nossa reflexão desse domingo se encontra no texto de Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 9. Nós estamos já nos aproximando do final do livro de Efésios, estamos aí na reta final. Restam, após o domingo de hoje, mais 3 domingos, e nós então encerraremos o estudo dessa epístola. Quero convidar você a ficar de pé e vamos então fazer a leitura. Leitura bíblica, texto de Efésios, capítulo 6, versos 5 a 9. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Deus, rogamos ao Senhor nessa manhã, que essa palavra nos abençoe, ó Deus, e nos desafie, agora saindo do aspecto da igreja, da família, e passando agora para o aspecto do trabalho. Que Tu, ó Deus, fale conosco, como servos do Senhor, que precisam da plenitude do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, podem sentar. Então, queridos, nós temos falado já há alguns domingos acerca do texto de Efésios, e nós nos encontramos então encerrando a sessão que nós começamos lá no capítulo 5 acerca da plenitude do Espírito Santo. Nós falamos, a partir do capítulo 4, as decorrências práticas acerca da teologia que Paulo defende do capítulo 1, 2 e 3 de Efésios. Falamos do capítulo 4 acerca das consequências de como isso deve transformar e mudar a nossa vida. E a partir do capítulo 5, nós falamos então sobre como nós devemos viver nesse mundo de trevas. Nós, como crentes, devemos viver nesse mundo de trevas. E o apóstolo Paulo, então, nesse texto, ele nos orienta sobre 3 atos, atitudes que devem estar presentes na nossa vida para nós, então, vivermos aqui nesse mundo. Se queremos viver nesse mundo de uma maneira adequada como crentes, em primeiro lugar, nós precisamos imitar a Deus. Nós devemos ser imitadores de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos fazer a vontade de Deus. E em terceiro lugar, como temos visto desde a metade do capítulo 5 até agora, já a metade do capítulo 6, devemos ser cheios de Deus. Então nós chegamos agora ao final dessa sessão, em que Paulo nos orienta acerca de como deve ser a nossa vida nesse mundo em trevas, cheios do Espírito Santo, cheios da plenitude de Deus. Nós falamos sobre igreja, falamos sobre família, e agora nós falamos sobre trabalho. E é isso que basicamente compõe a nossa vida: família, igreja e trabalho. São nesses 3 espaços, nesses 3 ambientes, que nós gastamos a maior parte do nosso tempo: dentro da igreja, na família e no trabalho. E essa percepção deve estar firmada em nossa mente. A nossa vida é um todo completo e indivisível. Não há alguma, digamos assim, algum espaço da nossa vida para pensarmos que podemos ser crentes
na igreja, mas não precisamos ser crentes na família. Que podemos ser crentes na família, mas não precisamos ser crentes no trabalho. Essa percepção de departamentalizar, de cindir, dividir a nossa vida em áreas que não se comunicam ou que não se relacionam, ela não é bíblica. A nossa vida é um todo, a nossa vida se completa em todas as partes. Então, o que eu sou como esposo, o que eu sou como filho, o que eu sou como pai, o que eu sou como trabalhador, como servo, tudo isso deve ser espaço onde o Espírito de Deus se manifeste, onde o Espírito de Deus se movimenta, onde o Espírito de Deus me usa, trabalha, me enche de poder, me santifica. Então, o Espírito Santo ele deve sim estar presente em todas as áreas da nossa vida. Então, o que nós queremos começar a falar é sobre justamente o contexto a que Paulo se remete nesse versículo. Porque nós falamos aqui sobre escravos, sobre servos. Então, a quem Paulo se dirigia naquele momento? Ora, Paulo se dirigia naquele momento a pessoas, a uma igreja, cuja estrutura social se fundamentava na escravidão. Quando nós nos referimos aqui ao primeiro século da era cristã, nós falamos de um tempo em que só no Império Romano havia cerca de 60 milhões de escravos. E a escravidão naquela época, ela não se fundamentava na raça, na cor, como nós tivemos a escravidão aqui no Brasil. Aquela concepção de que o escravo, de que o negro ele deveria ser escravo porque não era um ser humano assim como eram os europeus. O tipo de escravidão que havia no primeiro século era uma escravidão diferente. A escravidão da época, digamos assim, era mais democrática, porque ela incluía todas as raças, todas as culturas e todas as profissões. Nós tivemos a recorrência no Brasil até o final do século XIX, né, com a Lei Áurea. Nós tivemos aquela escravidão que se fundamentava única e exclusivamente no serviço braçal, na colheita da cana, na colheita do arroz, do feijão. Arroz não tinha no Brasil na época, mas do feijão, do café. Então se usava o escravo como simplesmente um trabalhador braçal, mão de obra braçal. Na época em que Paulo escreve esse texto, os escravos eles exerciam praticamente todas as profissões. Então eles eram administradores, eram médicos, eram pessoas ligadas ao direito. Então você podia ter um escravo que desenvolvia qualquer tipo de profissão. Um grande exemplo é o José do Egito, que era administrador e chegou a ser um dos homens mais importantes da sua época. Era o quê? Era considerado servo, escravo. Então a escravidão a qual Paulo se refere era uma escravidão bem mais profunda e mais diversificada do que aquela escravidão que nós lembramos. Até porque a pessoa era conduzida à escravidão naquela época por várias situações. A mais comum era a derrota na guerra. Quando um povo vencia uma nação, quando o povo era subjugado, era muito comum que aquelas pessoas fossem feitas como escravas. Então, um ato que levava a pessoa a ser escrava era exatamente esse ato de ser derrotado na guerra. Nós temos o exemplo da nação de Israel, quando é derrotada pelo Império da Síria, depois pela Babilônia. Então, aqueles judeus que ficam vivos, eles são levados como escravos. Um outro tipo também de escravidão era por nascimento. A pessoa podia nascer escrava. Se os seus pais eram escravos, havia uma grande possibilidade de que aquele bebê, aquela criança que nascesse, se tornasse também escravo. Mas não apenas isso, a pessoa podia se tornar escrava por endividamento. A gente tem uma parábola muito interessante, aquela parábola do credor incompassivo, aonde um homem deve 10 mil talentos ao seu senhor, uma quantia impagável, e o senhor diz: eu venderei você, sua mulher e seus filhos para que a dívida seja paga. Isso era uma maneira de escravizar alguém. A pessoa devia tanto,
não tinha como pagar, a maneira de pagar era com o trabalho. Ela se tornava escrava daquele seu devedor, daquela pessoa a quem ela devia. Então, o endividamento. E existia também uma outra maneira de tornar-se escravo, que era de maneira voluntária. Por quê? Pessoas muito pobres, que não tinham terra, não tinham condições de se sustentar, elas se ofereciam como trabalhadores, como escravos, então, para terem o mínimo de sustento material. A gente tem um exemplo disso na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo começa a passar fome, o texto diz que ele se agrega a um dos cidadãos daquela região. E ele vai então cuidar de porcos. O que é isso? Ele se voluntaria como trabalho escravo a fim de ter apenas o que comer. Então a escravidão era algo bem mais complexo naquela época. Inclusive, era muito comum que os senhores eles se apegassem emocionalmente aos seus escravos. Como tem aquela parábola em que Jesus cura o servo do centurião. E é o próprio centurião que manda os seus outros conservos, amigos, irem até Jesus para que o Senhor vá curar o seu servo, porque ele tinha um apego muito grande àquele homem. Então, mais independente de qualquer coisa, escravos não tinham absolutamente nenhum direito e estavam sujeitos às vontades dos seus proprietários, né? Não havia proteção para escravo. Escravidão não era contrário à lei, não era imoral, como nós temos hoje essa noção. E a Bíblia, muitos dizem que a Bíblia ela defendia e propagava escravidão. Ao contrário do que se defende nesse ponto, a Bíblia foi fundamental para o fim da escravidão. A escravidão, primeiro, ela nunca representou a vontade de Deus. Nunca teve uma orientação divina de que se fizessem escravos, de que um homem deveria escravizar o seu semelhante. Então, primeiro, a escravidão nunca representou a vontade de Deus. E outro ponto também que contribuiu para o fim da escravidão é a ideia de que todos os homens são iguais perante Deus. Essa igualdade de que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, de que todo ser humano possui uma alma, de que todos nós somos iguais, isso então produziu valores que colaboraram para o fim da escravidão. Inclusive, o propósito evangelístico estabelecido pela igreja envolvia também aqueles que eram tomados e eram alvos da escravidão. Qual era o alvo evangelístico da igreja? Todos os seres humanos, todo mundo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então isso fez com que a igreja tivesse os olhos abertos para aquelas pessoas que eram escravizadas. E as leis do Antigo Testamento, elas representavam um grande diferencial se comparado à maneira como as nações pagãs tratavam seus escravos. Um escravo pagão, ele poderia fazer o que quisesse com o seu, um senhor pagão, ele poderia fazer o que quisesse com o seu escravo. Qualquer coisa. Se ele acordasse mal e achasse que aquele escravo, ele agiu de maneira ruim ou não fez o que deveria, aquele escravo poderia ser punido, poderia ser açoitado e poderia ser inclusive morto, e aquele senhor não teria consequência absolutamente nenhuma. As leis do Antigo Testamento, elas representavam um diferencial porque proibiam o maltrato ao escravo. Inclusive, um escravo judeu, ele deveria ser liberado após 6 anos de trabalho. Ele deveria ser alforriado, deveria ganhar a liberdade. Nós encontramos isso em Êxodo capítulo 21, versículo 2, no versículo 16, 26 e 27 desse mesmo capítulo, Deuteronômio capítulo 15, versos 2 a 14, são leis que protegem os escravos. Inclusive, o descanso sabático, ele valeria para todos os escravos, não só judeus, como também os gentios. Isso protegia e dava descanso até para os escravos. Então, a Bíblia, ela foi o livro, o instrumento que possibilitou a criação de valores que produziram, no final de tudo, o fim da escravidão. Se você tiver a curiosidade, procura conhecer a história de um inglês chamado William
Wilberforce. Ele foi responsável pela libertação dos escravos na Inglaterra. Foi um homem que lutou com todas as forças, um crente, um homem piedoso, que lutou com todas as forças pelo fim da escravidão. Tem um filme sobre a história dele, que se chama Amazing Grace, Sublime Graça, talvez em português seja esse título. Em inglês é Amazing Grace, e conta a história de William Wilberforce, e como ele lutou para o fim da escravidão. Mas então que o texto nos ensina acerca dos deveres dos servos e deveres então dos senhores. Versículos 5 a 8, Paulo então ele vai ensinar acerca dos deveres dos servos. Aqui os servos são tomados basicamente como cristãos, sem necessariamente os seus senhores o serem. Então aqui não está falando, ele não está partindo do princípio de que o servo é crente e o senhor também é crente. Ele não parte desse princípio, ele parte do princípio de que independente do senhor ser crente ou não, o servo é. Qual é o dever então do servo para com o senhor? O dever do servo para com o senhor, como ele diz aí, versículo 5, é o dever da obediência. O Senhor aqui da terra, ele diz, versículo 5: quanto a vocês servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, porque o crente, ele já possui um Senhor, que é o Senhor do céu, que é o Senhor Jesus. E ele diz então que vocês, além de terem um Senhor no céu, vocês possuem um Senhor na terra. E como então deve ser essa obediência? Ele diz, vocês devem obedecer com temor e tremor. Esse tipo de obediência não é a obediência do temor e tremor, não é um tipo de obediência que se fundamenta no medo, na opressão. É um tipo de obediência que se fundamenta na reverência, no respeito e na consideração. Então, mesmo que você tenha um patrão opressor, injusto, ainda assim, a responsabilidade do servo desse Senhor é tratá-lo com respeito, com consideração, com obediência reverente. E ele diz mais: o tipo de obediência que se pede dos servos é um tipo de obediência com sinceridade de coração. Então não é com falsidade, não é com hipocrisia, não é com maledicência. Você, quando o Senhor, ou no caso naquela época o escravo, quando o Senhor estava por perto, ele tratava e falava bem. Quando o Senhor virava as costas, ele agia com rebelião, com maldade, com maledicência. Não é assim. Você tem que ter uma reverência, uma obediência reverente, um respeito com sinceridade, com uma disposição interior de ter sincero respeito pelo seu patrão. Olha que coisa desafiadora para os tempos em que nós falamos que todo tipo de patrão é opressor, é mau, porque simplesmente ele é um empresário de sucesso. Nós vivemos numa época, numa sociedade em que, eu estou me acostumando com isso. Nós vivemos numa sociedade em que ser empresário, em que ganhar dinheiro é crime, é pecado. Em que você não deve admirar aquele homem porque ele é um grande empresário, porque ele ganha dinheiro trabalhando. Você tem que ter desprezo porque é um capitalista, um porco capitalista imundo. E o que a Bíblia diz que eu devo ter por esse homem, por esse patrão que trabalha e que às vezes é injusto e que até opressor, é que mesmo nesse caso eu preciso olhar para ele com respeito. Segundo o que está dizendo aqui, e segundo o princípio que nós aprendemos dentro da família e dentro da igreja, é o princípio da sujeição. Ele está falando, sujeitem-se uns aos outros. Por que a mulher se sujeita ao marido? Porque o marido é o cabeça da esposa. Por que o filho se sujeita ao pai? Porque isso é justo, porque o pai é que é o cabeça do filho. Por que
o servo ele se sujeita ao seu patrão, porque o patrão tem autoridade sobre ele. Então existe sempre essa figura de autoridade que está sendo colocada aqui, e essa figura de autoridade foi estabelecida pelo próprio Deus, assim como eu me sujeito à autoridade de um governo que nem sempre eu concordo. Aqui eu me sujeito a uma lei que nem sempre eu acredito que seja estabelecimento da justiça. Como, por exemplo, no país você tem tribunais que permitem que pessoas sejam presas porque dizem o que pensam, mas soltam grandes traficantes. Eu digo que eu aceito esse tipo de coisa? Não. Mas eu preciso olhar para aquela autoridade com reverência, com respeito. É o que a Bíblia diz. Eu devo me sujeitar a toda a autoridade humana. Então, queridos, nós estamos falando aqui sobre o dever de obediência, com sinceridade de coração, não com preguiça e má vontade. É o que está dizendo o texto, de sinceridade. Eu acho interessante, eu trabalhei antes de voltar a pastorear a igreja, eu trabalhei 5 anos como administrador de condomínio. E eu digo com toda certeza, os funcionários, eu trabalhava em condomínio, e uma das minhas responsabilidades era fazer observação do que era feito de serviço de limpeza, de manutenção, e os que mais me davam trabalho eram crentes. Eu trabalhei num condomínio, e esse condomínio tinha esses portões de entrada e saída com motor elétrico, e todo sábado eu trabalhava até sábado de meio-dia. Todo sábado de 11 horas aquele portão inventava de dar problema. Todo sábado, não é? Se eu fosse pentecostal eu dizia que era coisa de Satanás, não era? Todo sábado eu tinha que ficar até 1, 2 horas da tarde tentando resolver problema de portão. E eu ligava para a pessoa responsável pela manutenção, que o síndico dizia que era um cara muito bom, muito legal, muito competente, que para mim era um grande picareta. Eu ligava e ele dizia: irmão, ele era crente dessas igrejas de reteté. Irmão, eu vou aí, nunca ia, e eu sempre tinha que me virar para ajeitar aquele negócio. Até que chegou um belo dia, que eu me revoltei e liguei para o irmão: irmão, é o seguinte, todo sábado eu estou com esse portão dando problema e você não vem aqui. E aí, vai resolver como? Irmão, não posso porque eu tenho um encontro de oração não sei aonde. Disse: meu irmão, ser crente não é só ficar orando, não, é cumprir o seu trabalho, é fazer aquilo que você está sendo pago para fazer. Você não está trabalhando de graça, não. Venha resolver isso. Ele desligou, me bloqueou e nunca mais apareceu. E eu descobri, por intermédio disso, cheguei para o síndico e falei: olha, esse cara não presta, esse cara que você não gosta, que você gosta, não vale nada, é um péssimo profissional, deixa eu chamar uma empresa que eu confio? Disse: pode. Aí eu chamei uma empresa que eu confiava. Consequência, se descobriu um bocado de maracutaia que ele tinha feito, coisas que tinha feito errada, ia ganhar um motor de graça do condomínio, dizendo que estava com defeito, que não prestava mais, e o motor estava bom. Crente em Jesus, ou diz que é crente em Jesus. Gente, quem é picareta no trabalho é picareta na fé. Não tem como separar. Filho desobediente ao pai é desobediente também a Jesus. Não tem como separar. Marido que maltrata a esposa também maltrata as pessoas na igreja. Não tem como separar. Não tem esse negócio, uma coisa não se relaciona com outra. Picareta no trabalho também é picareta na fé. E como crente, eu já peguei um bocado. E era muito chato, muito difícil para mim chamar o crente em Jesus. Só olha, na verdade, como eram empresas terceirizadas, eu nem falava com a pessoa, ligava para o supervisor e dizia assim: pode arrumar substituto que essa pessoa não fica mais aqui. Muitos, não foram poucos não, crentes. É com sinceridade. Ele diz: você faz como se fizesse para o próprio Cristo. Trabalhar bem é servir a Cristo. Você seguir o seu horário de trabalho, seu horário de descanso, fazer as coisas com qualidade, da melhor maneira que lhe é possível e permitido. Isso não é favor para patrão, isso é servir a Cristo. A nossa visão sobre o trabalho precisa ser ampliada. Quem ama a Cristo serve, não para ser visto ou porque está sendo vigiado. Eu já trabalhei em condomínio que todo lugar tinha câmera, só não dentro do banheiro. Todo lugar onde você andava tinha câmera, vigiado o tempo todo, e ainda assim o pessoal arrumava um jeito de se esconder.
Eu trabalhei no condomínio assim, eu tinha um funcionário, ele era deficiente, eu entendo as limitações que ele tinha, a gente tentava pegar leve com ele, e a gente tinha horário de tirar o lixo, um condomínio com 600 e tanto apartamentos. Você é uma equipe de 4 pessoas tirando o lixo de 600 e tanto apartamentos, não é fácil. E ele então, meu amigo, quando dava 4 horas da tarde, que era esse horário de tirar esse lixo, ele desaparecia, sumia. E eu então cheguei no meio desse condomínio, eu invocado, 3 ASGs, o outro tinha desaparecido, aperrei, e até eu carregava lixo para ajudar o pessoal, porque não dava conta. Cheguei e fiquei assim no meio disse, meu Deus, o senhor vai ter que mostrar onde essa criatura está, porque não dá para aguentar isso não, isso não está certo. E eu olhei assim para o Matou e foi desse jeito, eu olhei assim para o Matou e disse, esse cara está lá dentro. E eu subi pela escada, de ponta de pé, eu não peguei elevador, eu subi a escada de ponta de pé, e quanto mais eu subia, mais eu ouvia aquele louvor tocando, mais ouvia. Quando eu cheguei, era um prédio acho que de 8 andares, quando eu cheguei no 8º andar, para a altura da caixa d'água, né, que tem o lugar, é uma área que você sai para socorro, né, chama área de resgate. Quando eu cheguei quase perto da porta, eu vi o cara deitado, ouvindo louvor. É brincadeira um negócio desse, né? É brincadeira um negócio desse. Ele ferrando, lascando 3 colegas de trabalho. Quando ele me viu, ele era moreno, ele ficou branco, mais branco que eu. Mas não, porque eu estou aqui com dor de cabeça, passando mal, não sei o que. Está certo. Pode arrumar suas coisas para casa. Crente em Jesus. A gente serve não porque está sendo vigiado. Não precisa ninguém ficar dizendo que tem que fazer, na hora que tem que fazer. Quando eu entrei na prefeitura, meu serviço se resume basicamente hoje a 3 coisas. A fazer capacitação, a gente participa de um grupo de equipe de capacitação da prefeitura, digitar caderno e supervisionar uma equipe que faz essa digitação desse material, e fazer o planilhamento e arquivamento desse material. E esse serviço era feito de maneira extremamente demorada. Ninguém pediu, Anderson, melhor, ninguém pediu, eu fui, a gente pode fazer isso aqui melhor. Ninguém me pagou para isso, não. Eu podia estar continuando a fazer a mesma coisa de maneira morosa, arrastada, dificultosa. Poderia. Ia ficar todo mundo feliz, porque todo mundo ia ter razão para manter o seu cargo bonitinho como estava. Cheguei e disse, não, a gente pode fazer isso aí muito mais rápido. E eu só fiz uma mudança simples. E aquilo que a gente fazia em tanto tempo, a gente hoje gasta 1/3 daquele tempo. Então, ao invés de eu usar recurso público para fazer com 8 pessoas, eu consigo hoje fazer com 5 ou com 6. Ninguém me pediu. Eu não fui elogiado, não fui aplaudido por causa disso. Não aumentaram o meu salário por causa disso. Eu fiz porque é para o Senhor, porque é minha função, é minha obrigação. Então a gente deve fazer não porque está sendo vigiado. Eu ouço muito uma frase, eu sou funcionário público, eu ouço muito uma frase, quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Então quando não está fulano, galera, sabe? Ah, mas quem manda em mim não sai de lá. Quem manda em mim é Jesus. Não sai de lá, então eu faço o meu melhor. Não gosto que acumule serviço, porque eu estou fazendo para Ele. Eu sirvo bem, porque esta é a vontade de Deus. Olha o que diz aí, versículo 5. Versículo 6, perdão, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É isso que Deus quer. Que o nome dele seja glorificado através daquilo que eu faço. Como trabalhador, como funcionário, como servo, como escravo. Qual deve ser então a mentalidade cristã no trabalho? Primeiro, mentalidade de boa vontade. Sem preguiça e sem desculpa. Sem preguiça e sem desculpa. É boa vontade. Eu faço de bom coração. Alguém aqui já teve a oportunidade
de limpar a caixa de gordura de condomínio? Já teve essa oportunidade? Galote é síndico lá do condomínio que ele mora. Não sei se ele já teve essa oportunidade. É uma das experiências mais terríveis que você pode ter na sua vida. Primeiro, porque o cheiro é fétido a ponto de lhe arrancar ânsia de vômito. Primeiro. Segundo, o que tem de barata dentro daquele negócio, você não faz ideia. De todas as cores, raças e tribos. Brancas, vermelhas, escuras, que voam, que rastejam. Tem muita barata, muita. Eu não estou dizendo pouca não, estou dizendo centenas de barata. Quando você levanta a caixa de gordura, é minha função fazer, não era. Mas eu pegava os meus colegas de trabalho, a SG, descia, vamos todos agora limpar essa caixa de gordura. Vamos fazer o melhor. Tem coisas do meu trabalho, como eu falei, eu aprimorei o serviço que a gente realiza, eu tenho um tempo vago. Várias vezes eu cheguei para minha coordenadora, está precisando de alguém para atender os usuários ali na frente? Não, precisa não, está tudo bem. E eu sou obrigado a ficar sem ter o que fazer. Porque eu descobri uma maneira de fazer melhor, com a graça do Senhor, de prestar um serviço melhor. Então, primeiro, boa vontade. Segundo, é o foco correto. Não olha para o seu patrão, ele nunca vai ser a melhor pessoa desse mundo. Sempre vai ter defeitos, sempre vai ganhar mais do que você. Você muitas vezes vai olhar ele como uma pessoa injusta. Então não foque no patrão, foque naquele a quem você está servindo, a Cristo. Tire dele esse ânimo. É para o Senhor que eu estou fazendo isso. É para Deus, é para Jesus. Então eu não vou me esconder, eu não vou evitar, eu vou fazer aquilo que eu posso fazer de melhor. Para que quando alguém diga, Anderson, parabéns o que você fez, 100%, eu vou dizer, a glória não é minha, a glória é para o meu Senhor. E terceiro lugar, espera da recompensa. Todo bom trabalhador merece uma boa recompensa, concorda comigo? Só que essa recompensa eu receberei no céu. Porque escravo, por melhor que ele trabalhasse, ele nunca merecia recompensa. Ele é escravo, nem pagamento recebe. Se o patrão, se o senhor lhe dava comida, roupa e um lugar para dormir, já cumpria além da sua obrigação. Você quer recompensa? Faça esperando do Senhor. Como nós, queridos, devemos aplicar então dever dos servos no dia de hoje? Primeiro, crentes devem ser modelos no trabalho. Se você não é o melhor funcionário do seu trabalho, tem algum problema com você. Se você não dá o melhor que você pode dar, se você não faz o melhor que você pode, existe algum problema, não no trabalho, mas na sua espiritualidade. Eu não estou falando de trabalhar em lugares tão ruins que você não tem sequer salubridade para trabalhar. E a gente vive hoje num país diferente desse que nós estamos falando, num país democrático. Você pode pedir para sair. Se você está sofrendo abuso, você pode processar o seu patrão. Isso não é contrário à palavra de Deus não, meu irmão. Pode entrar na justiça contra o seu patrão, seja ele crente ou não. Não tem problema. Não é na igreja que vocês estão brigando. É no trabalho, é um péssimo patrão. Está sendo vítima de abuso, está sendo vítima de assédio moral, coloca na justiça, não tem problema. Mas se você está lá, faça o seu melhor, seja modelo daquilo que deve ser feito. Segundo, devemos compreender o trabalho como culto a Deus e serviço cristão. Além de ser uma maneira de nós termos os recursos para a nossa vida material, trabalho é um lugar de culto a Deus. Você cultua a Deus como? Tocando violão no horário de trabalho. Fazendo estudo bíblico no horário do trabalho. Já viu esse crente? Começa a fazer um grupo de evangelismo. Qual horário? O horário do trabalho. Aí quando o patrão demite, sabe o que ele vai dizer? É coisa do diabo. Não, é coisa de Deus, porque o horário de trabalho é para trabalhar. Entendeu aí? Faça na hora do seu almoço.
Faça na hora da entrada, chegue mais cedo, saia mais tarde. Mas o horário de trabalhar é trabalhar. Então entenda o seu trabalho como uma maneira de cultuar, de servir ao Senhor. Então o que eu faço no meu trabalho, na Prefeitura de Natal, na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, eu faço como culto a Deus. Por isso, quando eu entrei no setor que eu estou hoje, eu disse, eu vou fazer o meu melhor. Quando eu entrei, eu não achava que eu podia fazer melhor, porque eu achei que já estava tudo bom. Então, aqui está tudo certo, tudo funciona. Eu comecei a ver algumas coisas que incomodavam. E eu vou fazer melhor. Eu faço isso como? Cultuar a Deus. Terceiro, fazer missões no trabalho, antes de tudo, é ser exemplo. Sabe aquele cafezinho que juntam aqueles homens do trabalho, da repartição, e começam a falar coisas jocosas, indecorosas sobre amigas do trabalho? Esse não é o espaço para você ocupar. Fazer missões, evangelismo no trabalho, antes de tudo, é você ser exemplo, ser modelo. De caráter, de integridade, de comprometimento com o que você faz. De qualidade com o que você faz. E por fim, a recompensa para bons empregados que honram a Cristo. Aonde? Na eternidade. Eu queria receber melhor pelo que eu faço? Queria. A probabilidade disso acontecer é muito baixa. Muito baixa, porque a Prefeitura de Natal não gosta de dar aumento para ninguém. Não é que não pode, é que não gosta. Mas eu sei que pelo que eu faço, Deus ele me recompensa. Recompensas agora e recompensas eternas, futuras. Eu tenho amigos, desenvolvo ótimos relacionamentos, tenho a oportunidade de ficar feliz servindo ao próximo. Isso já é uma recompensa para mim. Quando você ouve um muito bem, parabéns, você fez bem. Quando você ouve um elogio, quando eu termino uma capacitação dessas que a gente passa 15, 20 dias fazendo, e aquelas pessoas que vão sair, vão atender com qualidade os usuários, pessoas carentes, necessitadas, e eles conseguem fazer com qualidade, aquilo para mim é uma recompensa. São os deveres dos servos. E os deveres dos senhores, versículo 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele como de vocês, está nos céus e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Aqui, nós partimos do mesmo pressuposto. São senhores crentes. E os empregados podem ou não ser crentes. Se é crente, mais ainda, tem o mesmo Senhor, como ele diz. Você tem uma responsabilidade maior de ser uma bênção para aquelas pessoas. O que o apóstolo Paulo está dizendo sobre a maneira como os senhores devem tratar os seus servos, ou os empregados devem tratar os seus empregadores, seus patrões devem tratar os seus empregados, é que devem agir de igual maneira, com o mesmo respeito, com a mesma justiça, sem usar de ameaças e fazendo tudo com foco no Senhor, para glorificar o nome dele. As razões, ele diz, primeiro temor a Deus, ele diz sabendo que o Senhor. Se eu sou patrão, eu sei que Deus está me olhando lá de cima. E como tem patrão crente que não tem o menor de temor a Deus, não tem o menor temor a Deus no coração, amam o dinheiro, são suvinas, escravos das riquezas, vão para a casa de BMW enquanto paga miséria para os seus empregados, ganham muito às custas de pessoas que dão a vida no trabalho. Isso também é injustiça. Tem que ter temor a Deus, porque aquele crente tem um Senhor, aquele crente que trabalha para você tem um Senhor, e Deus, ele está olhando para o que você está fazendo. Eu já ouvi tanta história de crentes, empresários com um coração tão ruim, tão perverso, injustos. Temam porque o Senhor está vendo.
Pelo fato de ser senhor, não dá o direito de ser um justo, de ser injusto com alguém. Não é pelo fato de você estar com autoridade sobre a vida de alguém que lhe dá direito de fazer o que quer com aquela pessoa. Hoje nós temos a lei que fala sobre assédio moral, assédio sexual no trabalho, e nós podemos recorrer a elas. Então, primeiro, tenha temor. E segundo, Deus vê tudo o que você faz. Ele está lá no céu e vai exercer o seu justo julgamento contra os senhores que são perversos, que se dizem crentes, mas são ruins como o capeta. Tem aquela história, O Diabo Veste Prada, já viram esse filme? Né? Uma patroa veste Prada, rica, mas que oprime e maltrata seus funcionários. Deus vê tudo, Ele está no céu. Como nós aplicamos, queridos, isso hoje? Os patrões devem tratar seus funcionários de maneira justa e digna. Eu trabalhei para uma pessoa com mas a personalidade muito difícil. Meu amor sabe de quem eu estou falando. Até hoje é minha amiga, pessoa que eu quero muito bem, mas ela tinha uma personalidade muito difícil. Mas no que dizia respeito ao trato, a compaixão com aqueles que trabalhavam para ela, era uma excelente pessoa. A ponto de, fulano está precisando de uma geladeira porque a geladeira queimou. Pegue meu cartão, parcele uma geladeira para você e você vai me pagando. Nunca vi ninguém fazer isso. Até o dia em que ela tomou um cano. Sabe o que ela fez? Ela continuou fazendo. Simplesmente porque queria ajudar aquelas pessoas que trabalhavam para ela. Então, queridos, tratem bem os funcionários de maneira justa e digna. Nada de perseguições e alvos inalcançáveis. Sabe, você fica colocando sobre aquele empregado fardos impossíveis de serem carregados, há alvos que você simplesmente nem você conseguiria fazer, com toda a sua expertise, toda a sua sabedoria e conhecimento da área, nem você conseguiria. Ser mau patrão também é pecado e impede a comunhão com Deus. Ser mau patrão é pecado. Se Deus lhe deu a oportunidade de ser um empresário de sucesso, de ter pessoas debaixo da sua autoridade, de ser responsáveis por alguém, faça o melhor uso disso para que você possa glorificar a Deus através daquilo que você faz. Porque tanto quanto cultuar a Deus você pode fazer com a sua autoridade de patrão, quanto você pode também cometer pecado por ser um mau patrão. Concluindo, como nós somos enquanto funcionários? Como nós somos enquanto pessoas que estão debaixo da autoridade de patrões, sejam eles da iniciativa privada ou então do poder público? Como somos quando estamos debaixo dessa autoridade? Como agimos, como nos comportamos? E como nós somos enquanto patrões? Lá no trabalho eu tenho 3 pessoas que estão debaixo da minha responsabilidade, são estagiários de nível médio que me auxiliam naquilo que eu faço. Como eu os trato? Como eles se sentem em relação à minha pessoa? Eu não sou patrão de ninguém, mas eles estão debaixo da minha responsabilidade. Como tratamos as pessoas que de alguma maneira estão sujeitas a nós? Você tem essa relação que eu falei, do pai para o filho e do filho para o pai, do marido para a mulher e da mulher para o marido, e agora do patrão, do empregado para o patrão e do patrão para o empregado, uma via de mão dupla. Nós devemos, queridos, buscar o enchimento do Espírito Santo também no nosso trabalho. Ele não está excluído, não é uma área secular, mas ele também está inserido dentro
da necessidade de nós buscarmos a plenitude do Espírito Santo, no trabalho também. Então, queridos, nós aqui encerramos essa parte que Paulo fala sobre o enchimento do Espírito, sobre a plenitude do Espírito, e nós falamos sobre igreja, sobre família e sobre trabalho. Nessas três áreas onde nós gastamos a maior parte do nosso tempo, é que de fato é marcada se o Espírito Santo está em nós ou não. E aí, o que você tem para dizer numa manhã como essa? O Espírito Santo está em você? Como eu posso avaliar isso? Eu avalio se aquele irmão tem sapato de fogo no culto. Não. Se aquele irmão ele fala em línguas. Também não. Eu vou avaliar se aquele irmão, se ele toca bem o instrumento na igreja. Também não, que eu vou avaliar é como ele se comporta na casa do Senhor, é como ele se comporta com a igreja do Senhor, é como ele se comporta aí em casa e como ele se comporta no trabalho. É assim que nós encontramos os homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Não é falando reteté, não é com sapatinho de fogo, não é o rodopião da casa própria. Não, é nessa maneira como o apóstolo Paulo tem nos ensinado. Amém, queridos?